Que assim seja. Se você veio parar de paraquedas nesse canal, veio aqui por acaso, peço para você ajudar o canal dando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, fazendo um comentário, compartilhando com as pessoas. Vai ajudar muito. Peço essa gentileza. Muito obrigado. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto, é um assunto mais sério, um assunto que repercutiu bastante na mídia ultimamente, que é o caso das mortes do Paulo Gustavo e do MC Kevin. Muitas vezes as pessoas devem perguntar, mas como será que eles estão neste momento? Paulo Gustavo, o MC Kevin. A gente sabe que eles morreram de formas diferentes, né? O Paulo Gustavo, ele lutou por muitos dias contra a Covid. E o MC Kevin foi numa morte violenta, foi uma morte inesperada. Um menino ainda, jovem, que infelizmente morreu de uma forma trágica. Bom, mas qual que é a análise que a gente vai fazer hoje? Espiritualmente falando, como que eles estão? Será que eles estão bem? O que aconteceu com eles? Primeira coisa que a gente precisa saber, antes de tudo, é que o espírito, ele tem a sua evolução. Cada espírito tem sua evolução. Eu, você, todos nós, a gente tem uma evolução. Tem gente que é muito evoluído, tem gente que é pouco evoluído, tem gente que está na média, a gente não sabe. Mas enfim. E a morte é a única certeza da vida e o que a gente mais teme. Isso é uma característica muito grande, inclusive aqui no Ocidente, a morte. Só que quando a gente tem uma evolução de compreensão, a morte, que é o desencarne, ela vem de uma forma mais sublime. Espiritualmente falando, a gente consegue aceitar a morte de uma forma menos sofrida. Porque quando a gente morre, não existe mais dor física, independente do tipo de morte. Só que tudo vai depender também, para a gente se recuperar no mundo espiritual depois, da nossa consciência, do nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes, uma pessoa que morre de uma morte natural, ela leva muito mais tempo para se recuperar espiritualmente falando do que uma morte violenta. Porque tudo vai depender da evolução espiritual. Então já começa neste fato. Os dois, Paulo Gustavo e o MC Kevin, eles morreram de causas de morte diferentes. Mas nem sempre, vamos dizer assim, a gente não pode falar que o Paulo Gustavo está melhor do que ele, porque ele morreu de uma forma menos trágica do que o MC Kevin. A gente não sabe disso. Isso vai depender, repito, do desenvolvimento espiritual de cada um, da evolução deles. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Então não é porque o MC Kevin morreu de uma forma trágica que a gente vai pensar ele está sofrendo. Não. Primeiro porque a espiritualidade, ela sempre nos ampara na hora do nosso desencarne. Na maioria das vezes, são parentes que vêm buscar a gente. Amigos, pessoas muito próximas que já desencarnaram. Então, primeira coisa que a gente precisa ter para a gente ficar mais calmo em relação a eles. Quando a gente desencarna, não importa o tipo de morte que a gente teve, a gente sempre é amparado pela espiritualidade. Em qualquer hipótese, a gente sempre vai ser amparado. Uma única exceção que a gente pode falar aqui rapidinho é o caso do suicídio, porque aí é uma situação complicada. É uma situação diferente, que inclusive tem ali no Livro dos Espíritos que fala disso, porque o suicídio é a pior forma de morte que existe. Então, muitas vezes o espírito ele vai sofrer por muito tempo, inclusive nas camadas inferiores, no umbral, mas não como uma punição, porque a gente não é punido, mas a nossa consciência que pune a gente. Essa é a diferença. Aqui, igual no nosso país, por exemplo, a gente vê as penitenciárias. Aqui, quando a pessoa comete um erro, ela é punida. Aqui é diferente. Quando, na verdade, tinha que existir a reinserção social. Mas isso é muito difícil acontecer justamente porque ainda a gente é espírito em evolução.
Então muitas vezes a gente não consegue essa reinserção social, até mesmo porque o Estado também não ajuda. Mas enfim, deixando isso de lado. Bom, e aí o que aconteceu em relação aos dois? Nesse momento, a certeza que eu posso te dar é que os dois estão sendo muito bem amparados pela espiritualidade. Agora, a recuperação deles vai depender muito do processo, do grau evolutivo de cada um. Seja do Paulo Gustavo, seja do MC Kevin. As preces e as orações direcionadas, elas ajudam de uma forma espetacular. Elas ajudam muito. É como se fosse um remédio que eles estão recebendo, um soro, falando de uma forma mais esdrúxula. Cada oração que eles recebem das pessoas queridas, orações verdadeiras, são como se fosse uma pequena cura que eles vão recebendo, espiritualmente falando, para que eles comecem a melhorar no mundo espiritual. Às vezes, essa passagem, que é do mundo terreno para o mundo espiritual, o espírito ele entende questões de minutos. Às vezes levam dias, às vezes levam meses, para até o espírito aceitar. Quando o espírito não aceita, por exemplo, um caso, como eu falei, um caso de suicídio, se não um caso de um espírito que ele não aceita de forma alguma a morte, muitas vezes ele sofre tanto que ele fica do lado do caixão dele ali, dormindo ali todo dia, achando que ele está ali. O corpo dele está ali, então ele fala, não, eu não morri, eu estou aqui ainda. Às vezes o espírito ele fica tão perturbado com a situação de não aceitar a morte, que ele fica vagando por aí. E aí muitas vezes a gente fala, né, que são esses espíritos de encosto, são espíritos inferiores, mas que eles não compreendem. E aí muitas vezes eles atazanam a vida de muitas pessoas, minha, sua. Mas o que eles mais precisam nesse momento é de ajuda. É de ajuda. E não a gente chutar esse tipo de espírito. Então quando isso acontece com a gente sente que tem algo ruim com a gente. Eu acho que eu estou com encosto, eu acho que eu estou com algum espírito inferior perto de mim. Não é falar, sai daqui. É a gente orar por esses espíritos. Vou fazer uma oração. Eu sei que está acontecendo isso comigo, então vou fazer uma oração para esse espírito que está perto. Ele precisa de luz. É como se fosse uma escuridão total que ele não enxerga. E às vezes aparece uma luz para ele, ele consegue enxergar o caminho. É nesse sentido que esses espíritos precisam de ajuda. Então, MC Kevin e Paulo Gustavo, a certeza para todos ficarem calmos é que eles estão sendo muito bem amparados pela espiritualidade. Esta é uma certeza. E sem contar as orações que milhões de pessoas fizeram e estão fazendo por eles até neste momento. Então, se você que é fã deles, se você que ficou triste pela situação, você quer ajudar mesmo, faz uma oração para eles. Faz uma oração. Não só para eles, mas para as pessoas queridas que já se foram, que você gosta, da sua família, parentes, amigos. Uma pessoa que faz tempo que você não lembra dela, que já se foi, faz uma oração por ela. A oração ela é muito bem recebida pela espiritualidade. No livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier, que ela que fez a psicografia, ela que ditou e o Chico Xavier psicografou, ela fala que a oração, ela fala de uma forma que eu não lembro muito bem, mas é como se fosse raios assim que sobem, que ela conseguia enxergar assim vindo lá do plano espiritual, uns raios, cada raio que ela via era uma oração. Um raio que saía assim da terra. E ela conseguia ver, nossa, o que são esses raios? Aí foi explicado, daí são as orações. O poder da oração, ele é incrível. Ele é incrível. Muitas vezes a gente não tem noção do que o poder da oração, o que ele é capaz de fazer. Então, neste momento, repito, se você quer o bem dessas pessoas que se foram, mas de todas as pessoas que você acha que precisam de ajuda, sobretudo aquelas que precisam mesmo, ore por elas. Faz uma oração direcionada. Você pode ter certeza. Acende uma vela. Você pode ter certeza que você vai ajudar muito essas pessoas. Muito. Só para finalizar, faça as suas orações. É sempre bom você fazer. Seja para você mesmo, seja para as pessoas. E também, sempre faça um agradecimento. A gente tem tanto tempo
disponível para fazer tanta coisa, mas a gente nunca tem tempo para fazer uma oração de 5 minutos? 3 minutos que seja uma oração já vai ajudar muito. Bom, então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que assim seja.